Após mais uma candidata ser impedida de participar do processo eleitoral, o Brasil começa a demonstrar uma certa preocupação com os rumos da democracia ou da falta de democracia na Venezuela. Mas só agora. Vamos falar um pouquinho também sobre o Benjamin Netanyahu, que critica a postura americana, dizendo que é um claro retrocesso, e tentar fazer uma análise porque o rompimento ou afastamento de Estados Unidos e Israel não é recente. Falar um pouquinho também sobre o dilema francês, eu diria que até o dilema europeu, sobre o quanto ajudar a Ucrânia. Do ponto de vista militar, a gente tem Alemanha, França, aparentemente ajudando bastante, mas do ponto de vista econômico, principalmente agrícola, a ajuda não é tão grande assim, vamos entender o porquê. Macron está em visita ao território brasileiro, inclusive com alguns dias dessa viagem diplomática, o que mostra uma importância bem grande nas relações. A gente vai analisar aqui alguns números, mas também com um tom de muita cobrança, tanto do Brasil acerca do acordo Mercosul-União Europeia, como o repasse de tecnologias militares, quanto também dos franceses, que cobram um posicionamento mais firme do Brasil, que é uma liderança dos BRICS, dos G20 da América do Sul, sobre a guerra Rússia-Ucrânia. Por favor, Brasil, traga o Putin à razão, segundo Emmanuel Macron. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o Serviço Federal de Segurança da Rússia, que deixa, pessoal, bem claro que Ucrânia, Estados Unidos e Reino Unido tiveram sim participação nos atentados e que mais, a Rússia está avançando territorialmente, enquanto Dmytro Kuleba, um dos responsáveis pela Ucrânia, garante que precisa de mais armamentos e que a Rússia tem uma tática na guerra que está fazendo a Ucrânia perder territórios. O que será que está rolando, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e caso você queira ter acesso à melhor e maior plataforma de geografia, geopolítica e atualidades da internet, pessoal, vê lá, tá? Vocês não vão se arrepender, é muito baratinho e é muito completo. Link na descrição, ou de todas as ciências humanas também. Aulas de geografia, história, filosofia, sociologia, vai ser bem legal para vocês. Caso vocês queiram contribuir financeiramente aqui para o canal, seja membro ou faça uma eventual contribuição via chave Pix, e isso apoia demais também o projeto de gravar vídeos diários para vocês. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, pessoal, que tem muito assunto importante para a gente falar. Primeiro, falando um pouquinho sobre as eleições venezuelanas, que mais uma vez tiveram um recrudescimento em direção às vias democráticas. A Venezuela assinou o ano passado, em troca do fim de algumas sanções econômicas, de algumas punições, o Acordo de Barbados, que garantia que todos os membros da oposição poderiam participar do pleito, claro, desde que eles estivessem livres e a prisão deles não acontecesse por motivações políticas, só que a principal vitoriosa das prévias da oposição, que é a Maria Corina Machado, que era a grande favorita do pleito das eleições na Venezuela, está impedida de concorrer agora no dia 28 de julho das próximas eleições do país. A alegação, ela é favorável à venda estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA, e além disso, ela também foi favorável às sanções americanas contra a Venezuela. Ela é uma traidora à pátria, segundo a justiça do país, e deve ficar impedida de concorrer às eleições pelos próximos 15 anos. Por conta disso, Corine Yoris, que é uma senhora de 80 anos, professora universitária ligada às ciências humanas, até alegam, né, que é por conta do nome parecido, Corine, Maria Corina Machado, enfim, né? Ela foi escolhida para ser a substituta, só que por problemas ali eleitorais, tal, a sua candidatura acabou não tendo tempo de ficar viável. Ela não conseguiu fazer o registro da sua candidatura. Poxa, mas duas figuras consecutivas, lideranças da oposição, não poderem participar do pleito, será que isso significa um viés democrático? Lembrando que acusaram ela até de ter dupla nacionalidade. Ela alegou que não, que ela, nos seus 80 anos, sempre foi uma cidadã exclusivamente da Venezuela. No final das contas, galera, o Brasil demonstrou uma certa preocupação com os rumos da Venezuela, alegando, poxa, mas duas vezes está impedida de concorrer no processo eleitoral. O Brasil, que está tentando ser esse mediador da Venezuela com o mundo ocidental, com o fim das sanções. Só que a Venezuela, convenhamos, não se ajuda, né? Por mais que a Venezuela tenha garantido que vai permitir, sim, vistorias internacionais, se você não tem os principais líderes da oposição participando, cara, fica difícil considerar isso uma eleição livre, né?
O Brasil, embora tenha demonstrado insatisfação com as duas principais lideranças da oposição serem impedidas de concorrer, anunciou que isso não quer dizer que o Brasil apoia sanções ilegais que só oprimem e massacram o povo venezuelano. Mas o Brasil também aparentemente começa a ficar um pouco incomodado. Cara, eu diria, né, que tá certo que diplomacia, geopolítica é um pouco o mundo, né, pô, vamos tentar aproximar tudo tal. Mas que a Venezuela dava sinais que as principais lideranças da oposição não poderiam participar do pleito agora do dia 28 de julho, isso era um pouco óbvio. Quem acabou se candidatando ali de última hora foi o Manuel Rosales, que é o governador do estado de Zulia. Só que assim, ele não tem um amplo apoio da coalizão de oposição e a Maria Corina Machado vai ver se ele realmente é um anti-chavista, significa um rompimento com o regime Maduro ou apenas uma continuidade, vamos colocar. Ele é visto como um apaziguador, como um cara um pouco mais de centro. Talvez, como ele foi a única figura que sobrou, vamos colocar assim, da oposição, ele seja apoiado por todos os outros membros da oposição. Embora seja só, eu diria, a última escolha, porque a principal, Maria Corina Machado, não poderá participar do pleito. E enquanto eu editava, a Maria Corina Machado se pronunciou e falou que ela não apoia esse candidato, que ele apoia a Corina Yoris ou, eventualmente, ela mesma. Mas significa que o regime Maduro fez o que prometeu, não deixou os opositores concorrerem nas eleições. E aí, Brasilzão, como que vai responder essa, hein? Vamos ver. A gente teve também a confirmação que, de fato, Benjamin Netanyahu e Israel não vai respeitar a resolução da ONU. A resolução da ONU que pedia um cessar-fogo imediato, agora no período de Ramadã, que vai do dia 10 de março até o dia 9 de abril. E, claro, a intenção é que tivesse uma continuidade disso. Exigia também, pessoal, a libertação de todos os reféns, tá? Mas, por parte de Israel, exigia que Israel parasse de atacar. Por que isso foi uma grande mudança? Porque foram 14 votos contra 1. E esse 1 não foi um de negativa, de vetar, porque os Estados Unidos, como membro permanente, poderia vetar. Mas foi um de abstenção. Os Estados Unidos não apoiou, porque, segundo os Estados Unidos, não criticava as ações do Hamas, mas também não vetou. O que demonstra que os Estados Unidos apoia, ou pelo menos se abstém, não critica, a uma proposta de cessar-fogo na faixa de Gaza. Segundo Israel, isso transmite uma mensagem errada, inclusive por parte dos Estados Unidos, alegando que agora os do Hamas vão se sentir mais confiantes. Poxa, se a ONU está do meu lado, se os países estão do meu lado, quer dizer que eu estou seguindo aqui as prerrogativas corretas. Talvez, segundo Israel, né, realizar esses ataques não é um impeditivo para a comunidade internacional faça um apoio irrestrito aos israelenses. Mas talvez a principal raiva, a principal indignação dos israelenses seja justamente com os Estados Unidos, histórico parceiro de Israel. A gente teve, por exemplo, o próprio Benjamin Netanyahu falando que a postura americana é um claro retrocesso. Inclusive, ele iria a Washington discursar para o Senado americano, pedindo algum tipo de alternativa à operação militar em Rafah, uma cidade que hoje tem cerca de 1,5 milhão de pessoas e é um enorme campo de refugiados. A própria Kamala Harris, que é a vice-presidente dos Estados Unidos, colocou que uma incursão de Israel em Rafah vai ser um erro, inclusive histórico, e falou, segundo ela, tá, que ela estudou todos os mapas e que não existe alternativa para escoar os civis de Rafah. Ou seja, Israel fazer uma operação em Rafah compromete toda a geopolítica do Oriente Médio. Eu já analisei com vocês e vou repetir. Do nada, deu um lapso de bondade nos Estados Unidos que eles estão super se preocupando com civis palestinos. Cara, né? Não sejamos inocentes, não tem bonzinho. Nem Estados Unidos, nem China, nem Rússia, nem Israel, nem palestinos, né? Tenta superar essa visão maniqueísta de análise geopolítica. O que a gente tem é um Estados Unidos altamente preocupado com o processo eleitoral e com as dinâmicas do Oriente Médio. Uma operação militar em Rafah agora, durante o período do Ramadã, poderia fazer uma união da Aliança Islâmica, mesmo os países mais, entre aspas, neutros, tais como o Egito, como, por exemplo, a Arábia Saudita, como Jordânia, aos membros mais contrários aos Estados Unidos, como, por exemplo, o autodenominado Eixo da Resistência, com o Líbano, com o Irã, com Síria, dentre outros países, tá? Além do que, dentro do cenário interno dos Estados Unidos, a comunidade islâmica vota majoritariamente no Biden. Ele apoiar uma operação contra Rafah, que é uma área de islâmicos, talvez não pegasse muito bem.
Só que essa premissa de rompimento dos Estados Unidos com Israel, ela não é nova. Eu diria que ela começou principalmente na última eleição do Benjamin Netanyahu, em que para ele conseguir se colocar como primeiro-ministro, sendo que ele já vinha consecutivas vezes, só que dessa vez embasado ou colado com a imagem de corrupto, ou pelo menos envolvido em processos de corrupção, ele teve que se aliar com uma direita extremamente nacionalista e anti-palestina em Israel. E isso, galera, de novo, tá? Não sou eu, é a sociedade israelense falando sobre isso. Poxa, você tem figuras como Smotrich, como Ben-Gvir, que são figuras que alegam que nem tem que reconhecer a existência de um povo palestino, que falam que a solução é tirar todos os palestinos, os islâmicos, da faixa de Gaza, fazer uma espécie de nova colonização, assentamentos não só na Cisjordânia, como também na faixa de Gaza. Isso já começou a incomodar um pouquinho a ascensão dessas figuras mais extremo-nacionalistas. Além disso, o Benjamin Netanyahu tentou emplacar uma reforma judicial que dava mais apoio para o parlamento fazer as leis, em detrimento ali, né, de possíveis contestações da justiça israelense. Isso foi considerado por alguns, inclusive pelos Estados Unidos, como um atentado à própria democracia, à liberdade dos três poderes em Israel. Eu diria que é uma coisa bem complexa, inclusive tem aula na plataforma, hein, tá, sobre o assunto, uma aula bem completinha explicando aí quais são os pormenores. Além disso, a gente não pode esquecer que a política de construção de assentamentos judeus na Cisjordânia só aumentou com esse último governo, o que, claro, incomoda bastante os palestinos e aumenta a tensão regional. Ou seja, pessoal, eu diria que foram sucessivas políticas israelenses, principalmente nesse último governo, que foram afastando a política de Israel com a política dos Estados Unidos. Houve um rompimento? Na minha concepção, não. São dois governos. O Estado dos Estados Unidos e o Estado de Israel é uma relação institucional muito forte. Não acho que vai ser rompido somente pela dinâmica do governo Netanyahu ou pela dinâmica do governo Biden. Até porque o Trump também pediu para que Israel cesse os ataques. Entende? Então, na minha concepção, houve um rompimento, mas é uma coisa muito mais provisória. Não acho que vai ter um rompimento definitivo entre Israel e Estados Unidos. Você acredita nisso, apesar das críticas públicas de Israel? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante, está ligado a um dilema, vamos colocar assim, que a União Europeia e principalmente a França atravessa. A gente sabe que dos países europeus, pelo menos publicamente falando, aquele que tenta se colocar como uma liderança, como um fomentador da ajuda à Ucrânia, é justamente Emmanuel Macron, que tenta se portar, depois que a Angela Merkel saiu da chancelaria da Alemanha, como a cara da liderança da União Europeia. Pois bem, ele está apoiando tropas da OTAN no território, ucraniano, o aumento da ajuda, e olha que interessante, né? Por baixo dos panos, a Alemanha, que não quer ter esse papel de protagonismo, é o país que financeiramente mais ajudou os ucranianos. Mas nas declarações públicas, a Alemanha se mostra contrário a ceder os mísseis Taurus, a colocar tropas da OTAN na Ucrânia. Quem, né, fala muito e esbraveja muito é a França, com Emmanuel Macron, isso sim. E eu diria que, mais uma vez agora, a gente teve a França pedindo para que pacotes militares voltem a ser produzidos com mais intensidade pela indústria bélica europeia para abastecer os ucranianos. Ou seja, a França se colocando como uma liderança da ajuda à Ucrânia. Só que olha que paradoxo interessante, né? Eu tenho uma sugestão bem legal para os europeus ajudarem a Ucrânia. A Ucrânia é um grande exportador de grãos, responsável inclusive pela produção de 10% dos grãos do mundo. E se a gente deixasse a União Europeia, que aliás é um pedido da Ucrânia, fazer com que grãos ucranianos entrem durante um ano pelo menos sem impostos no mercado europeu? É um jeito de ajudar. Poxa, você comercializa os grãos ucranianos, você aumenta a lucratividade da Ucrânia para investir em saneamento, infraestrutura, enfim, né, em armamento, o que a Ucrânia quiser. Aí complica um pouquinho. A gente teve, inclusive, o ministro da Agricultura colocando que a ideia de ajudar os ucranianos com abertura de mercado para os grãos até parece interessante. Porém, haveria uma pressão muito grande dos agricultores e isso poderia comover toda a sociedade francesa e até mesmo europeia que vem protestando a deixar de apoiar os ucranianos. Então ele alega que é meramente por questão política. Galera, vamos ser sinceros? Óbvio que a França não quer isso. É óbvio que a União Europeia não quer isso. Por quê? Hoje existe um embate muito grande do protecionismo francês e do protecionismo europeu em relação às pautas agrícolas. Os agricultores eles estão reclamando consecutivamente. Na Alemanha, na Polônia, na França, manifestações constantes, tratores cercando Paris.
Qual que é a principal alegação? A União Europeia é muito burocrática. A União Europeia exige muitas regulamentações ambientais. A gente está tendo o aumento do preço do combustível, o aumento dos insumos, burocracias europeias com uma série de legislações ambientais que encarecem o custo de produção do agricultor francês. E aí vocês querem agora que, além de prejudicar o agricultor francês, o agricultor europeu, que eu ainda permita a entrada de livre circulação de grãos produzidos pelos ucranianos, é óbvio que isso vai levar à falência dos produtores nacionais. Então, existe esse dilema, né? Como que a União Europeia vai conseguir ajudar os ucranianos, pelo menos dentro de uma pauta comercial, sendo que existe um setor primário altamente protecionista e que exige subsídios, protecionismos sociais, tarifários dos franceses? É uma questão que se coloca. Por enquanto, a França não achou uma grande solução. Mas convenhamos que até o acordo Mercosul-União Europeia, ele está sendo boicotado principalmente pelos franceses, que fala que é um acordo anacrônico, que não condiz mais, já que ele foi pensado lá em 1999, já que ele não cita muitas pautas ambientais, tá? Será que os europeus vão abrir mão, principalmente os agricultores, em nome de uma ajuda à Ucrânia? Penso eu que não. Falando em França, a gente tem ele, Emmanuel Macron, vindo em direção ao Brasil. Inclusive já parou em Belém, fez algumas visitas, fez inclusive, um passeio ali pela floresta amazônica. E eu diria, pessoal, que é uma relação bem importante, tá? A gente está falando de 3, quase 4 dias de viagem que o Macron vai ficar no território brasileiro, participando de uma série de reuniões em Belém, no Rio de Janeiro, também vai em direção a Brasília, tá? E a relação entre França e Brasil, já é importante, tá? Para vocês terem uma noção, segundo o nosso Banco Central, a França é o terceiro maior investidor, colocando 38 bilhões de dólares. Existem cerca de 860 empresas francesas que geram direta e indiretamente 500 mil empregos dentro do Brasil. Ou seja, é um parceiro importante. É importante que as relações estejam muito bem estabelecidas. Quando foi perguntado para o Itamaraty qual seria a postura brasileira, já que existem graves divergências na relação entre Brasil e França? Eu diria que o acordo Mercosul-União Europeia é um deles, mas também o posicionamento frente à guerra Rússia e Ucrânia. O Itamaraty usou essas palavras, tá? A gente não vai focar nas divergências, focaremos nas convergências. Brasil e França são países que têm muito a se negociar. Ou seja, publicamente falando, não vai ter uma pauta, uma hora, em que vai ser discutido a questão do acordo Mercosul-União Europeia. Só que Bloomberg, O Político, uma série de mídias internacionais, tanto francesas quanto brasileiras, já ouviram ali, representantes, diplomatas franceses e brasileiros. E a coisa, se publicamente não vai ter esse caráter, eu diria que por debaixo dos panos, vai sim. O Brasil, ele vai cobrar dos franceses 2 pontos principais. Grande parte da nossa frota marítima, tanto de embarcações como de submarinos, conta com tecnologias francesas. O Brasil, ele quer utilizar ainda mais propulsão nuclear nos seus equipamentos e precisaria de tecnologia francesa para conseguir fazer isso. A França, pelo menos até o momento, não se mostrou muito disposta em repassar tecnologias nucleares para fins não bélicos, para arma ou bomba nuclear, tá? Mas para fins tecnológicos militares. Além disso, o acordo Mercosul-União Europeia é sim uma coisa que incomoda o Brasil. O Brasil vem tentando negociar desde 99, firmou em 2019, mas agora a França colocou que tem que respeitar o Acordo de Paris, que existem áreas de desmatamento que a França não pode dar conta, que o francês ele fica muito incomodado quando sabe que um chá que ele está tomando veio de uma área de desmatamento da Amazônia ou que comprometeu povos indígenas e quilombolas e por isso não vai fechar o acordo com o Brasil. O Brasil vai querer sim ouvir as devidas explicações. Mas não são só os franceses que vão ter que se explicar não, tá? O Brasil também. O Brasil, a França, aliás, coloca o Brasil como um importante negociador, com uma liderança do chamado Sul Global. O Brasil, que lembrando, nesse momento, é um dos membros fundadores dos BRICS, um BRICS que está em processo de expansão e que quer ser uma voz dos emergentes, uma oposição ao G7. O Brasil está na liderança do G20, o ano de 2024 é o ano do Brasil na presidência, discutindo a reforma dos organismos internacionais, reforma do Conselho de Segurança da ONU e tudo tal. E o Brasil é uma liderança sul-americana também, E a América do Sul, eu diria que está num posicionamento bem distante dos ucranianos. Como a França, falei para vocês, está tentando retomar as rédeas
de uma liderança europeia, da negociação da Ucrânia com a Rússia, Macron vai exigir do Brasil um posicionamento. Inclusive, segundo alguns diplomatas, é chamar o Putin à razão. Por favor, Brasil, Lula, convença o Putin que essa guerra está errada e que ele vai ter que negociar com os ucranianos, só que não nos moldes que são benquistos pelo Putin. Ou seja, todos os territórios invadidos ficam sob domínio da Ucrânia, o Zelensky vai ter que sair do poder, uma desnatrana da Ucrânia e uma desmilitarização do país, alegando que a Ucrânia não pode entrar para a OTAN, mas sim algum tipo de meio termo. Se o Macron vai convencer ou não o Brasil, cara, eu diria que não sei, tá? O Brasil vai lembrar, ele foi, convidado a mandar parte dos seus blindados para nem participar da guerra em favor da Ucrânia, mas para funcionar como se fossem ambulâncias, como equipamentos de transporte. O Brasil se recusou, falando que não mandaria equipamentos militares nem para a Rússia, nem para a Ucrânia. Você acha, pessoal, que com os apelos do Macron, o Brasil deveria participar dessa guerra em favor dos ucranianos? E mais, nem uma questão moral, uma questão geopolítica, o Brasil deveria participar? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também o serviço russo ligado à inteligência, garantindo que sim, Estados Unidos, Ucrânia e Reino Unido tiveram participação no atentado à casa de eventos ali próximo de Moscou. E só que assim, vamos ser sinceros, nenhuma das lideranças que falou sobre o assunto apresentou provas, a não ser que as pessoas que participaram do atentado supostamente estavam fugindo em direção ao território ucraniano e lá seriam recebidos pela Ucrânia. Mas, novamente, professor, e se o Putin não apresentar provas? Cara, convenhamos que não tem muita coisa a se fazer, né? É que nem o caso em Israel. Por exemplo, Israel vai lá e não respeita o Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança vai ter que votar novas resoluções condenando Israel. E aí, será que os americanos vão também permitir que Israel seja alvo de sanções, de embargo de armas, de ataques militares? Em último caso, penso que não. Parecido com a situação russa, né? Cara, independente do que a Rússia considere como, aliás, tenha por debaixo da cabeça, né, tenha por dentro do seu cérebro, vamos assim, o importante é o posicionamento oficial da Rússia. E a Rússia vem falando, tanto com Putin como com outras lideranças, que a Ucrânia teve sim participação. Isso pode servir como combustível, para motivação, para culpar o Ocidente, que segundo a Rússia também esteve por trás dos ataques, mas muito mais, para avançar ainda mais na sua ofensiva. O Putin falou novamente que a contraofensiva ucraniana é um grande fracasso. O Ministério da Defesa da Rússia garantiu que vários pontos de comando político da Ucrânia, comando político e militar, tá, foram atacados, fazendo alusão à instalação de serviços de segurança, empresas do complexo militar industrial e também pontos de destacamento de tropas, não só da Ucrânia, mas também internacional. Ao mesmo tempo, o Dmytro Kuleba, ele deixou bem claro que precisa dos Patriots, que a Ucrânia está sofrendo sem uma defesa aérea consistente, e fala também que os russos, com as suas bombas de planagem, estão conseguindo avançar territorialmente na Ucrânia. Ou seja, situação bem complicada, que com a convocação de mais tropas, mais mobilização e sem a ajuda dos Estados Unidos, a previsão não é muito boa para os ucranianos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.